tema da minha mensagem hoje é rejeitados pelo mundo, tanto Cristo como nós, e é isso que eu vou mostrar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 8. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, com pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Relembrando o contexto, eu tenho pregado a epístola de Pedro nos últimos domingos, esta é a 8ª pregação, e na última semana eu introduzi o capítulo 2, dizendo que Pedro vinha falando, desde o capítulo 1, a importância de colocarmos a esperança em Cristo, mesmo nesse mundo caído. E ele introduz o capítulo 2, falando como que os cristãos devem viver. Ele vem dizendo que cristãos, eles devem viver em santidade, eles devem viver em reverência, e eles devem viver em amor fraternal. Assim deve ser a nossa vida. Mesmo em um mundo podre, corrompido, ao qual nós vivemos, nós temos um estilo de vida que deve ser diferente do mundo, e assim Deus nos ordena a viver. E Pedro, então, ele começa o capítulo 2, dizendo como que nós amadurecemos espiritualmente. E ele começa dizendo que este amadurecimento, ele vem pelo abandono do pecado, foi o que eu disse no domingo passado. Que devemos, ele lista ainda 5 pecados. Devemos abandonar a maldade, como ele diz aí no versículo 2. Devemos abandonar a maldade, ou seja, o desejo de fazer o mal, de querer prejudicar os outros. Devemos abandonar o engano, que é a dissimulação, a manipulação. Devemos abandonar o fingimento também, a hipocrisia, que é querer parecer aquilo que não é. É tentar enganar as pessoas, mostrando ser algo, sendo que na verdade não é nada daquilo. Devemos abandonar a inveja. Não devemos, em hipótese alguma, ver o sucesso do outro e não nos alegrarmos. É por isso que o mandamento para mim e para você é: devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram, como eu disse no último domingo, é fácil. E se alegrar com os que se alegram. E a inveja é justamente isso, é você desejar o que o outro tem sem ter se esforçado, o tanto que o outro esforçou. É você querer o que o outro tem, é você não ser feliz com a conquista alheia. Se você de fato não consegue se alegrar com o progresso de irmãos na fé, você tem inveja, esse é o nome do seu pecado. E não só isso, devemos abandonar também a difamação, que é o falar mal dos outros simplesmente por falar mal. Sabe aquele termo que por vezes brincamos? Uma fofoca gospel. Pecado. Pecado. Não devemos falar mal dos outros, não devemos de fato difamar os outros, principalmente quando essa pessoa não está perto. O que devemos fazer, como eu disse no último domingo, se você está junto de alguém e essa pessoa de repente começa a falar mal de uma pessoa, se retire. Ou se você quer de fato melhorar a situação, diga a ela: fulano, por que está falando mal dele, mal dela? Não é melhor conversarmos com esta pessoa do que falarmos dela? É assim que de fato o cristão deve viver. E Pedro termina ali o versículo 3 da última mensagem, falando que para crescermos espiritualmente, a primeira coisa é abandonar esses pecados, mas a segunda, sermos cheios de Deus, termos fome pela palavra. E ele vai usar a analogia do bebezinho, lembra? Assim como um bebê deseja o leite materno, e o leite materno é necessário para que ele viva, assim devemos ser em relação à palavra de Deus. Devemos desejar a palavra de Deus e buscá-la cada dia mais. Ou seja, só tem uma forma de crescermos, de amadurecermos espiritualmente. Ele resume em 2 verbos: deixai e desejai. Deixai aquilo que é pecado, aquilo que é maligno, e desejai, de fato, aquilo que é bom, aquilo que é puro, como a palavra do Senhor. E agora, então, nós vemos que Pedro, ele vai relembrar que aqueles crentes que viviam como estrangeiros, que estavam sendo espalhados pelo mundo, perseguidos pelo Império Romano, sofrendo, a maioria deles eram escravos, sendo escravos, não tinham de cair morto, sendo perseguidos a cada dia mais, que estes cristãos, mesmo rejeitados e desprezados, que eles deveriam fortalecer a esperança em Cristo. Assim devemos andar neste mundo.
fortalecendo a nossa esperança em Cristo. E mesmo em um mundo podre, nós devemos lembrar, Deus vai nos dizer aqui que nós somos povo dele. Ele está dizendo isso para pessoas que não eram nada, para pessoas que não tinham de cair mortas, para pessoas que não tinham identidade, nem dignidade. Aí eles devem firmar a esperança em Cristo, lembrando, a partir do momento que vocês foram salvos, regenerados, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E é nisso que vocês devem firmar a fé de vocês. E então ele vai dizer que, assim pensando, assim entendendo, assim crendo, eles teriam que mudar, por exemplo, algumas formas de pensar, é o que veremos aqui. Eles também teriam que saber que mesmo sendo povo de Deus, ainda assim, eles continuariam a ser perseguidos neste mundo. Por quê? Cristo foi rejeitado. Cristo foi perseguido. E se nós somos servos, seguimos a Ele, não devemos esperar coisa diferente em relação a mim e a você. Cristo foi rejeitado e a mesma coisa vai acontecer conosco. Isso é fundamental, porque quando você entende isso, meu irmão, isso liberta. Por quê? Você já está esperando que coisas ruins venham. Aí vem, ora, porque você vai se espantar. Esse é o problema de muitos cristãos. Eles pensam que a vida nessa terra é vitória em cima de vitória. A Escritura vem dizer, não, não é bem por aí. Não é. É sofrimento. No mundo tereis aflições. E por que é importante você saber isso? Porque quando você enfrentar momentos difíceis, você não vai poder falar, não me avisaram. É assim. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas convém. É por isso que a literatura clássica é muito melhor que os livros modernos. Se você ler, por exemplo, Shakespeare, quase todos os seus livros acabam em desgraça. É um que matou o outro, que matou o outro. Romeu e Julieta, lembra? Um finge que morre, o outro pensa que morreu de verdade, vai e se mata, o outro que tinha fingido de morto revive e olha que o amado morreu e se mata também. Desgraça em cima de desgraça. Assim é a vida. Se você entende que a vida, de fato, neste mundo, é difícil, fica muito mais fácil você superar as adversidades. E eu quero passar aqui apenas 2 princípios, então. Põe o primeiro, por favor, ali, Miguel. O primeiro princípio que nós vemos é uma mudança de mentalidade. Versículo 4 e 5, acompanhem comigo, por favor, novamente, meus queridos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você precisa, primeiramente, entender o que é sagrado, o que é igreja, o que é ser igreja, o que é um sacerdote que Pedro está dizendo aqui. Porque na cultura a qual Pedro escreveu, no mundo onde era dominado pelo Império Grego e pelo Império Romano e pela cultura grega, aquelas pessoas de fato imaginavam que em determinados lugares havia mais espiritualidade do que outros lugares. As divindades agiam de forma mais poderosa em alguns lugares do que em outros. É por isso que nós vemos o oráculo de Delfos, que eu tenho citado aqui nas pregações de quarta. Eles acreditam que nesses templos, de fato, as divindades se manifestavam de uma forma maior. Tanto é que eles construíam inúmeros e grandiosos templos para adorar os seus deuses. Como eu disse aqui há algumas semanas, nas pregações de quarta, Diana dos Efésios, ou Artemis, ela tinha um templo dedicado a ela, onde havia, sem exagero, 127 colunas de 20 metros de altura. Para aquela época, era algo estratosférico, fabuloso. E eles acreditavam que, de fato, naquele tempo, a divindade se manifestava de uma forma muito mais poderosa. E a ideia de que a divindade estava ligada a um templo, não vinha apenas da cultura greco-romana. A cultura judaica vinha disso também. Se você já leu o Antigo Testamento, isso lhe é familiar. A ligação no Antigo Testamento com Deus se dava principalmente onde? Tabernáculo, consequentemente, no templo. Era ali que Deus manifestava o seu poder. É tão certo que, depois que o templo é construído, por exemplo, o templo de Herodes, a pedra principal do templo de Herodes tinha 650 toneladas. Algo grandioso. E toda vez que nós ouvimos falar de templo, tanto na cultura antiga,
como até hoje, o que vem à nossa mente, de fato, são construções, edificações, de fato, como esse salão ao qual nós vivemos aqui. Todavia, Pedro agora, ele está introduzindo uma nova ideia, dizendo para aquelas pessoas o seguinte: vocês a vida inteira acostumaram com a ideia de templo em relação a edifício. Eu vou explicar para vocês, de fato, o que é o templo de Deus, o que é a igreja de Deus. E então, ele usa o termo pedras vivas. Assim como Cristo, a pedra rejeitada, ou seja, falando a respeito de edifício, nós também somos pedras. Ele usa essa analogia para mostrar que a igreja hoje, ela não se limita, ela não é este retângulo ao qual nós nos reunimos. Isto é apenas um local de reunião, onde a igreja de fato se reúne, igreja a qual somos nós. Mas eles precisavam mudar a mentalidade. Em que sentido? Hoje em dia não há mais lugares sagrados, assim como havia. Lembra o Santo dos Santos? Se alguém entrasse ali, morria. Havia alguns lugares sagrados. Hoje não. Apesar que essa mentalidade de locais sagrados ainda perdura até hoje. Pelo menos muitas pessoas pensam assim. Você mesmo, você imagina que igreja é o quê? Que é esse prédio. Por isso que você fala domingo é dia de ir à igreja. Esquecendo que igreja não é este salão. Igreja somos nós, povo de Deus, redimido, reunido. Mas é tão certo que, veja, como algumas igrejas ainda têm essa mentalidade de que há lugares mais sagrados que o outro. Eu conheço pessoas que dizem que este lugar ao qual eu estou é o altar, e que este lugar aqui é mais sagrado que aí vocês, povão. Eu sou, diferente. Para se estar aqui, nossa, a pessoa tem que ser assim com Deus. Não pode estar em pecado, nada. Nunca suba no altar, sabendo que você está em pecado, achando que isso aqui é sagrado. Eu já vi algumas pessoas dizendo, não, é um absurdo passar por trás do púlpito sem estar em santidade, achando que, de fato, esse ambiente aqui tem algo miraculoso. Não tem. Sabe por que nós temos esta plataforma? Eu sei que muitos ficam bravos quando chamam o altar de plataforma. Nós temos essa plataforma, essa parte mais alta aqui, com um único objetivo, para que as pessoas de trás possam me ver, só. Porque se eu estivesse no plano, como aqui todo mundo, eu já não sou tão alto. Mas ainda que eu estivesse ali 1,90 m, dificilmente as pessoas que estão lá atrás me veriam. É apenas para isso. Ah, pastor, mas o senhor fica falando isso daí, mas o senhor fala que as crianças não podem subir aí. Não, mas não pode subir só por conta dos instrumentos aqui. Porque eles derrubam, é caro. Mas não que, criança não pode pisar ali, porque criança é o Chuck chupando manga. Não tem nada a ver. Hoje em dia, de fato, nós precisamos mudar a nossa mentalidade também e entender que igreja somos nós, sagrados são seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus. E quando nós somos redimidos, o termo que Pedro vai usar é que nós nos tornamos pedras vivas, fazemos parte do edifício de Deus. E a edificação não são lugares, é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos nos pequenos grupos, na casa dos irmãos, aquele lugar é a igreja. Ali Deus se manifesta. E não tem a ver com estrutura, tem a ver conosco. As edificações não têm nada a ver. Casa de Deus é o lugar onde nós estamos juntos. Por isso que nós também devemos entender que enquanto somos sacerdotes, que é o que Pedro vai dizer, nós somos sacerdotes em que sentido? Não que todos são pastores. Isso é um absurdo. Paulo vai dizer, Deus escolheu uns para apóstolos, pastores, mestres. Sim, há uma certa hierarquia na igreja, simplesmente porque pessoas vieram antes, são irmãos mais velhos, que têm mais sabedoria e estão ali para guiar o povo. Mas não são melhores que ninguém. Não tem um contato a mais com Deus por conta disso. O sacerdote aqui no sentido é de que, hoje em dia, você não precisa da mediação de alguém para você orar a Deus. Porque no Antigo Testamento, você lembra que de fato era assim que funcionava? As pessoas, elas precisavam ir ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício para que Deus aceitasse, de fato, o arrependimento daquela pessoa. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia essa mediação, tanto é que havia o dia chamado de o dia do perdão nacional, ou Yom Kippur, que era o dia onde todos se arrependiam. O sacerdote oferecia ali, primeiro, um sacrifício pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo, colocava a mão ali no cordeirinho, simbolizando a transferência dos pecados da nação para aquele bichinho e imolava.
matava. Precisava-se do sacerdote para fazer essa mediação. Agora, você lembra que quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele suspira e entrega o seu espírito a Deus, a Escritura diz que o véu do templo, lembra? O templo havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma única vez ao ano. Só ele. E se de fato ele entrasse em pecado, ele morria. E então diz a Escritura que este véu, que era espesso, que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, quando Cristo morre na cruz, este véu se rasga de alto a baixo, mostrando de forma simbólica de que agora todos têm acesso a Deus. Não precisamos de mediadores, de medianeiras. Você pode e deve orar a Deus. Como já disseram, nós somos sacerdotes não para oferecer sacrifício expiatório, mas para oferecer as nossas vidas em culto contínuo. Neste sentido, somos sacerdotes. E duas coisas são fundamentais para que você entenda. Primeiro, o que era o sacerdote e a função do sacerdote. O que era o sacerdote? Era este um que fazia mediação. E qual que era a sua maior função? Ele aproximava as pessoas de Deus. Ele levava o pedido das pessoas a Deus. Ele intercedia pelas pessoas diante de Deus. Tanto é que se você ler Êxodo ou Levítico, você vai ver que o homem alienado de Deus, separado, ele só podia se aproximar de Deus de fato através do sacerdote. Por isso que ele ia ao sacerdote em primeiro lugar. Ou seja, o que Pedro vem dizer quando ele menciona que nós somos sacerdócio real, nós, no sentido todos, ele está dizendo é que esta comunidade, essa igreja reunida aqui hoje, todos vocês, sem exceção, nós temos uma missão, e a missão da igreja é de dentro para fora. É ir às pessoas que estão afastadas de Deus e trazê-las. Não era isso que o sacerdote fazia? Ele aproximava as pessoas de Deus? E se todos somos sacerdotes, não sou só eu que tenho essa função. Claro que eu tenho também. Mas isso é um papel de todos nós. É tão certo? Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 5,18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nos encarregou. Plural. Pedro também diz no plural, somos sacerdócio real. Nós temos este ministério de reconciliar. Reconciliar quem? O homem caído, depravado, em pecado, que está longe, com o mesmo Cristo que nos aceitou. Se você entende que essa é a sua função, você ficaria atormentado, domingo após domingo, quarta após quarta, dizendo, quem eu levarei? Quem eu aproximarei de Deus? Não fiz isso a semana inteira. Imagina este tormento o tempo todo em nossa cabeça. Este é um ministério ao qual Deus separou para todos nós, na igreja, onde todos são iguais, todos temos este ministério. Você não pode fugir disso. Você não pode se eximir daquilo que Deus ordenou. Você deve fazê-lo. Portanto, isso Pedro vai dizer, que é o sacrifício aceitável a Deus, o culto que agrada a Deus. Portanto, se você quer agradar a Deus, e espero que sim, Pedro te dá o caminho. Seja um reconciliador. Seja um sacerdote. Na sua casa? Sim, joia, deve fazer. Mas não era apenas com os de casa. O sacerdote aproximava os que estavam longe com Deus. A igreja ela tem essa proposta evangelística e missionária. Por isso que, olha, fulano é missionário. Nada contra, deve ser. Mas o correto é, todos deveriam ser. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Se você é Uber, no Uber. Já percebeu? Os motoristas de Uber, a oportunidade que tem, todo dia, de falar de Deus para alguém diferente. Às vezes no seu trabalho, você tem uma oportunidade constante. Igreja vai muito além do que eu posso receber da comunidade.
Igreja é principalmente o que eu posso fazer para que esta comunidade, de fato, avance e alcance mais pessoas. O que eu posso fazer? Posso contribuir? Sim. Posso ajudar? Sim. Mas principalmente a ajuda, ou a missão que você tem, é aproximar aqueles que estão longe do Senhor. E como eu disse, isso não é apenas uma função do pastor. Nesse sentido, todos nós somos sacerdotes e temos este ministério. E a finalidade, de fato, é que Cristo aceite isso como um culto que agrada a Ele, como um sacrifício que agrada a Ele. Portanto, igreja não é este salão ao qual nos reunimos. Porque nós podemos ser igreja longe daqui, claro. Antigamente as pessoas não tinham prédios. Se reuniam, sabe onde? Cemitérios. Era o único lugar que podia, que eles não eram perseguidos. Em casas, lê Atos, o tempo todo diz que eles se reuniam nas casas. Mas todos nós temos esse chamado. A igreja não é um prédio, é o povo de Deus. São crentes reunidos como pedras vivas. Portanto, saiba que você não é apenas mais um aqui dentro. Se você entende que de fato você faz parte de algo maior. E este algo maior, que de fato é a igreja de Deus. E além disso, você tem a função, o mandamento de ir atrás daqueles que estão longe, para que eles possam se aproximar de Deus, assim como alguém alcançou você. Todos nós aqui fomos alcançados porque Deus usou alguém como instrumento. Seja, pastor, mas no meu caso eu vi na internet. Deus usou o vídeo que alguém mandou, o YouTube que você abriu, mas todos nós chegamos aqui por intermédio de alguém. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que se não fosse ela, eu não estava aqui. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Maicon, da igreja de Lorena, que se não fosse ele chamar minha esposa não vinha, consequentemente eu não vinha. E não vinha Tiago, Maria Laura, os filhos, meus filhos, não vinha um monte. Você consegue perceber a importância de seguirmos este mandamento? Sermos sacerdotes em todo e qualquer lugar. E segundo e último, põe aí, por favor, Miguel. Segundo princípio, Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens. Versículo 4. Acompanhe comigo novamente, por favor. Vai, versículo 6, perdão. Por isso, a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. Quem nela crer, não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. É interessante que no versículo 4 ele começa dizendo: cheguemos a Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, e aqui ele vai enfatizar isso mais uma vez. Você percebeu que o coração humano, ele ama amar o que Deus odeia, ele odeia aquilo que Deus ama. Assim são todos nós, naturalmente falando, antes de sermos redimidos. Pedro, ele inicia o capítulo 1 fazendo aquela analogia do bebê que necessita do leite, e agora ele faz uso de outra analogia, a questão das pedras e do edifício. E em um edifício que é a igreja, ele vai dizer que sua pedra principal, ou dependendo da versão angular, que é a mesma coisa, né? Pedra que estava no ângulo, era a principal. Essa pedra principal que é Cristo, ele diz, ela foi rejeitada. Rejeitada por quem? Pelos construtores. Ou seja, em uma linguagem veterotestamentária, o que Pedro está demonstrando aqui é aquilo que sempre existiu na história. Deus sempre foi rejeitado. A humanidade detesta Deus. Se pudesse, matava Deus. Colocava Deus para debaixo do tapete. Assim somos todos nós. É tão certo que Isaías já tinha profetizado isso em Isaías 53. A respeito de Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. O que aconteceu com Jesus Cristo quando ele foi rejeitado em seu tempo? O que aconteceu com Cristo quando ele foi rejeitado pelos seus parentes? Lembra? Os seus não criam nele. Os da própria casa.
O que aconteceu com Cristo quando ele foi rejeitado durante o início da igreja, e o motivo dele continuar sendo rejeitado ainda hoje, não é novidade. Isaías já tinha profetizado isso. Jesus foi rejeitado e sempre vai ser. Eu deixo bem claro, rejeitar a Cristo não é apenas negar a sua existência, porque por vezes você pode pensar que quem rejeita Deus? O ateu. O de outra religião, que não seja o cristianismo. Este daí que rejeita a Deus porque ele não crê que Deus existe. Não, não, não. Rejeitar a Cristo vai muito além disso. Rejeitar a Cristo é negar a sua autoridade sobre a igreja, sobre o mundo, sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Porque muitos, eles querem o Cristo apenas como Salvador, mas não querem Cristo como Senhor, a quem eles devem ser subservientes, a quem eles devem obedecer. Cristo me salva. Sim, te salvo, mas agora ainda assim, não, daí já é demais. Para me salvar, eu quero, me salve do inferno, mas falar como eu devo me vestir, o que eu devo falar, como eu devo me comportar, o que eu tenho que fazer, aí já é demais, já está se intrometendo na vida alheia. Muitos são assim. Fazer isso é rejeitar a Cristo como Senhor. Eu falo para você que eu já tive experiências dolorosas com pessoas que vieram de igrejas, de fato, com boas doutrinas. Igrejas reformadas. Pessoas que amavam ouvir histórias, testemunhos dos puritanos. Mas quando eu falava a respeito de pureza na vida da pessoa, eles ficavam furiosos. Furiosos. Quando eu dizia, irmã, olha o jeito que você está tratando do seu marido. É um absurdo. A Bíblia diz que ele é a autoridade da casa. Olha como você fala com ele. Ficavam bravas. Sabe por quê? Ora, porque, pastor, você está interferindo na nossa vida pessoal. Olha, o Evangelho de fato não é isso. Mudar o nosso comportamento também. Cristo nos salva do inferno, mas também de comportamentos pecaminosos. Então, Ele deve de fato governar toda a nossa existência. A verdadeira igreja ela é construída sobre a soberania de Deus em todas as esferas. Você não é de Deus apenas aqui aos domingos. E de segunda em diante, não, aí estou ao meu bel prazer. Mentira. Se você de fato foi comprado e é um povo de propriedade exclusiva dele, em todas as áreas da sua vida, ele deve exercer domínio. Porque ele não é rei? O que se espera de um rei? Que governe. Governe quem? Seus súditos. E se você é um súdito, como que pode você querer fazer a sua vontade e não a dele? Não tem lógica. Abraham Kuyper, ele vai dizer assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar: é meu. Meu. Se tudo é de Deus, tudo deve ser feito para a glória dEle, para a honra dEle. A sua roupa deve glorificar a Deus não apenas aos domingos, mas de segunda a segunda. É assim. A sua forma de tratar as pessoas, o seu linguajar, a sua postura, a sua fidelidade, elas não são exclusivas dos dias de culto, mas devem ser todos os dias da semana. Cristo, ele de fato foi um escândalo para a sua época. Foi totalmente ofensivo. Lembra? Foi. Cristo, ele foi um escândalo para aquelas pessoas que estavam ali, porque, assim como João Batista, que foi na verdade um choque para a sociedade, que João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Ele deveria estar no templo, bem vestido, comendo do melhor. Você lembra qual era a vestimenta e a comida de João Batista? Se vestia de pelo de camelo. Comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Foi um choque para a sociedade. Aí Cristo Jesus, o Messias, vem, aquelas pessoas esperando que de fato o Messias fosse um Messias libertador político. Ele diz, não, vocês entenderam errado. E então, com a sua postura, ele começa a chocar a sociedade também. Por isso é difícil conceber uma igreja genuinamente cristã, que ela é aplaudida pela sociedade atual. Oh Deus, o dia em que ímpios começarem a aplaudir a minha pregação,
isso é um indício de que você precisa mudar de igreja. Porque Cristo foi rejeitado. E como pode nós o seguirmos e sermos aplaudidos, se a igreja ela não choca a sociedade moderna, a ponto de ser taxada como louca, lunática, retrógrada? Ela não está seguindo os passos do seu Senhor. E é isso que de fato se espera. Mas quando eu digo que a igreja ela deve ser escândalo para o mundo moderno, pelo amor de Deus, eu não me refiro a bobagens. Igual essa semana, um pastor chocou a internet. De que jeito? Convidou os jovens da igreja para tatuar um versículo no braço. Tatuagem. Porque aqueles jovens, segundo ele, precisavam lembrar do seu chamado. Oh Deus, se você precisa de uma tatuagem, de algo marcado para lembrar aquilo que Deus te chamou, é porque não está na cabeça, não está no coração. Simples. Absurdo. Eu não me refiro a esse tipo de escândalo, porque isso não é escândalo. Isso é mundanismo, isso aí é seguir modinha, apenas isso. Não passa disso. Agora, algumas coisas de fato escandalizam a sociedade. E quando eu digo que escandalizam, é porque de fato escandalizam mesmo. Veja se não é verdade. É quase que consenso. Tanto para ímpios como para crentes. Fala assim, devemos ter bastante filhos. Eles dizem, loucura. Crentes vão dizer, 1, no máximo 2, 3 já é demais. Não. Eles não acreditam, como a Escritura diz, que filhos são bênção, herança do Senhor. Veja se não é loucura dizermos que o homem deve ser o provedor, sustentando a casa. E a mulher deve cuidar da casa e dos filhos. Dizer isso, hoje, é um escândalo para a sociedade. Porque é consenso, ou pelo menos quase consenso, tanto fora da igreja, como dentro da igreja, que ambos devem unir rendas. Você trabalha aí, eu trabalho aqui, a gente vai juntando, vai conquistando os nossos sonhos, vamos viajar para todo que é lugar. E filho, não, filho, se der. Se Deus mandar, beleza. Daí você pergunta lá, usa preservativo, a mulher usa DIU e ainda faz tabela. 3 de uma vez. Não, mas Deus é poderoso, se Ele quiser, Ele manda mesmo assim. Eu canso de ouvir esses argumentos. É loucura ser bíblico diante dessa sociedade. Diante de uma sociedade onde eles dizem que a mulher deve estar onde ela quiser estar. Seja no escritório, seja na plataforma, seja em reuniões, seja em empresas. A mulher deve estar onde ela quiser estar, desde que ela não fale, quero estar em casa cuidando dos filhos, da família, do marido. Ah, daí não pode. Não, aí você não pode ficar. É um absurdo. Nós vivemos uma sociedade onde mulheres limparem privadas de shopping é empoderamento. Limpar o próprio vaso sanitário que os filhos usam é escravidão, machismo estrutural. Vivemos uma sociedade onde é normal cuidar de uma sala da creche com 20 bebês ou dar aula em uma escola pública com 40 alunos. Mas dizer que vou ficar em casa e fazer educação domiciliar com meus filhos e ensiná-los aqui, loucura. Isso, de fato, choca a sociedade. Então, nós devemos ser uma igreja bíblica. Igreja que não ofende nem escandaliza o mundo atual, não está seguindo os passos de Jesus. Jesus sempre será pedra de tropeço para essa mentalidade mesquinha a qual nós vivemos hoje, para esse povo antropocêntrico, egoísta, humanista. Agora, a igreja que somos nós precisamos, necessitamos seguir as pegadas do nosso dono. E o evangelho ele continua sendo um escândalo, tanto para o mundo, como que para religiosos modernos. A nossa preocupação, irmãos, não pode ser, em hipótese alguma, a aceitação do mundo, a aceitação cultural. Porque o dia em que nós conseguirmos isso, perdemos de fato a batalha. Não estamos sendo sal, estamos apodrecendo junto com o mundo. Se Cristo, que é o fundamento, foi rejeitado, não devemos esperar
nada diferente de rejeição. Se formos uma igreja bíblica, essa, na verdade, é a marca de uma igreja bíblica. É rejeitada. Rejeitada não por pastores picaretas que roubam, que saem com as irmãs da igreja, por membros bagunçados, por fazer tatuagem coletiva. Não, isso é pecado, apenas isso, aos quais deve se arrepender. Mas a igreja ela deve chocar o mundo. E eu e você devemos lembrar que, como Pedro aqui diz, esse Deus que é a pedra que salva, é o mesmo Deus que é a pedra que julga. É isso que diz aqui no versículo 6 e versículo 8. Na verdade, o que nós vemos aqui é Pedro fazendo uma citação de Isaías e do Salmo 118, quando ele diz, esses versículos que lemos aqui, não é? Por isso a Escritura diz, põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, quem nela crer não será desapontado. Ele está citando, Isaías está citando o Salmo 118. Ou seja, o que para crentes é a base da salvação, a Bíblia diz que para os incrédulos será pedra de tropeço. Aí que eles vão tropeçar. E essa dualidade entre pedra de salvação e pedra de tropeço, você vai ver em toda a Escritura. Não é isso que nós vemos? Olha, é Deus ou diabo, céu ou inferno. Jesus ou Barrabás. E aqui também, para os que creem, precioso. Para os que rejeitam, motivo de queda. Por isso que Cristo ele é inevitável. Não é o Thanos que é inevitável, é Cristo. Cristo é inevitável. Ninguém o pode ignorar. Ou ele é a pedra a qual você coloca o seu alicerce, ou ele será a pedra que vai te esmagar. Você escolhe. Mas ele vai ser uma pedra na sua vida. A pedra aceita, a qual você fundamenta a sua existência, ou a pedra rejeitada, a qual vai esmagar você. A igreja, ela não é um clube social. Claro que temos a parte social. Mas a igreja diz que ela é um lugar do povo escolhido, do povo eleito. E ela diz que nós temos um dono. Eu gosto desse termo. Sabe quando você compra algo e passa algo por seu nome? Você legalmente passa a ser proprietário daquilo. Quando você assina uma escritura, o documento de um carro, aquilo é seu. E a Bíblia vai dizer que Cristo, quando ele morre na cruz, primeiro que ele cancela o escrito de dívida que era contra nós, e através do seu sangue, ele nos conquista como propriedade exclusiva dele. Eu amo esse termo, exclusivo. Assim, de fato, deveriam ser os casamentos até o fim. Marido exclusivo da esposa, esposa exclusiva do marido. E nós, que fomos, de fato, alcançados e separados com o povo exclusivo de Deus, ele diz que nós temos a função sacerdotal de fazer o quê? Anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa função. Não é o contrário. Não é ser influenciado pelo mundo. Não é se adequar ao mundo, mas é ser diferente do mundo. Só um exemplo para encerrar. Rick Warren, ele tem um livro chamado Uma Igreja com Propósito. Ele é o pastor guru de muitas autoridades americanas e por aí vai. É das ideias dele que vem essas igrejas totalmente church aí, que seguem a Hillsong e por aí vai. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, antes de abrir uma igreja em determinado lugar, isso fala dele. Você pode conferir no livro. Ele diz que ele chega em determinada cidade e ele faz uma pesquisa com as pessoas. E essa pesquisa é mais ou menos assim: que tipo de igreja vocês gostariam que tivesse nessa cidade? Ele pergunta para ímpios, para pessoas que não estão na igreja, para desviados, que tipo de igreja você gostaria de ter aqui? Você percebe que a igreja ali, ela passa a ser, na verdade, um produto, porque clientes fazem isso. Pessoas que querem ganhar clientes, melhor dizendo, fazem isso. Elas saem fazendo uma procura, olha, o que eles gostam de comer nesse lugar? O que é bom aqui? O que vende melhor? O que não vende? Quando a igreja ela quer aparecer com o mundo para ser aceita,
o que ela faz é renegar a sua vocação. Nós não podemos ir para esse caminho. O que a Escritura diz é que nós somos não apenas salvos do inferno, mas somos salvos do inferno para viver de uma maneira a qual Deus ordena e para fazer a diferença onde estamos. Esta é a missão de todos que aqui estão. E aquele que não se firma em Cristo, eu tenho uma triste notícia: esse vai tropeçar. Que Deus de fato nos dê a graça de não sermos uma igreja apenas fechada, igreja de dentro para dentro, mas que venhamos a seguir o mandamento de sermos uma igreja que não se dobra diante daquilo que o mundo nos coloca, que não tenta ser igual ao mundo, e principalmente que sejamos uma igreja de dentro para fora. Amém, meus irmãos?